que os hábitos alimentares têm aqui uma grande influência no crescimento e no desenvolvimento das crianças e dos jovens. E surgiu em 2016 um estudo que se chama Inquérito Alimentar Nacional e Atividade Física, que de certa forma tirou uma fotografia aos hábitos alimentares dos portugueses. E observamos que as crianças e os jovens são o grupo populacional que tem aqui os hábitos alimentares mais desequilibrados. Isto porque observamos que este grupo populacional tem um baixo consumo de frutas e hortícolas, abaixo das recomendações da Organização Mundial de Saúde, que são cerca de 400 gramas de fruta e hortícolas por dia, as ditas 5 porções de fruta e hortícolas por dia. E uma curiosidade é que observou-se aqui diferenças a nível regional. Observou-se tanto a região autónoma da Madeira como dos Açores, as crianças tinham aqui um menor consumo destes alimentos. E, por outro lado, observou-se que neste grupo populacional as crianças e os adolescentes ingeriam mais produtos açucarados, como doces, bolos, refrigerantes, néctares, mas também produtos salgados, os snacks salgados e as pizzas. Ou seja, observamos aqui um elevado consumo de açúcar e de sal nesta população. E a verdade é que estes dados são muito preocupantes, porque estamos a ver aqui um afastamento do padrão alimentar saudável, a nossa dita dieta mediterrânica. Por isso isto é algo que temos que ter em atenção e tentarmos mudar aqui os hábitos alimentares das crianças e dos jovens. Só assim, em termos de curiosidade e para vocês terem uma noção mais específica do que é isto do elevado consumo de sal e de açúcar, a recomendação para a ingestão de açúcar é cerca de 25 gramas de açúcar simples por dia, no máximo. E se uma criança ou um adolescente consumir uma taça de cereais açucarados, por exemplo, de chocolate, numa porção, que são cerca de 30 gramas de cereais, vai ter cerca de 8 gramas de açúcar, só nessa taça de cereais. Se consumir, por exemplo, no lanche da manhã, um pacote de bolachas, por exemplo, 4 bolachas, só nesse pacote poderá ter 5 gramas de açúcar. E no lanche da tarde, se consumir, por exemplo, um iogurte líquido de aromas, poderá ter 12 gramas de açúcar, ou seja, no total são cerca de 25 gramas de açúcar. Ou seja, já estamos aqui a atingir a recomendação máxima de açúcar simples diária. Por isso, e muitas vezes o que acontece? As crianças acabam por consumir um sumo ao almoço ou um refrigerante, ou seja, facilmente ultrapassamos aqui as doses que são recomendadas. Em consulta, muitas vezes o que eu vejo quando falo com jovens é que ou não gostam de cozinhar, ou não sabem, ou simplesmente não têm interesse sequer nas tarefas da parte da cozinha, da culinária. E eu acho que isto tem muito a ver connosco adultos, porque acho que esse é um dos nossos papéis, que é incentivar aqui o gosto pela cozinha, pela alimentação saudável, pelas técnicas culinárias. Porque se estas crianças e estes jovens depois não sabem como cozinhar, depois chega aquele momento em que se veem mais sozinhas, desamparadas, por exemplo, quando estão sozinhas em casa e não há nenhuma refeição pronta, ou então chega aquele momento de que têm que, por exemplo, deslocar-se da sua zona de residência para ir estudar, vêm-se assim um bocadinho aflitos porque não sabem cozinhar, não é? E o que é que acontece? O não saber cozinhar, o que é que eles vão procurar? Aquilo já um bocadinho mais rápido e tão acessíveis, e o que é? São as refeições já prontas, que basta só aquecer no micro-ondas ou no forno e já está. Ou então, basta pegarmos no telefone, temos aqui um clique nas aplicações e já mandamos vir comida para casa. E o que acontece é que estas comidas que eles também vão à procura, que estas refeições, não são tão equilibradas do ponto de vista nutricional. É por isso que cabe-nos a nós, se calhar aos adultos, tentar fomentar aqui este bichinho e esta curiosidade de eles irem para a cozinha. Por isso o que eu digo é que a chave está aqui na educação alimentar e desde a infância. E como é que podemos fazer isto? É tentar chamar as crianças, os jovens para a cozinha, tentar que eles participem em todo o processo, desde o planeamento à própria confecção da comida. E podemos fazer este tipo de atividades em família, porque é também um momento de interação e criar memórias giras. E pode ser, por exemplo, pedir à criança para ajudar na definição da emenda semanal. Ou seja, perguntamos à criança, olha, segunda-feira quais são os legumes que queres para o almoço? Cenoura crua raspada ou brócolos cozidos? E ela acaba por ter também aqui alguma autonomia em escolher quais são os alimentos para incluir na refeição.
Também podemos pedir ajuda para a definição da lista de compras, ajuda no momento da ida às compras, ou seja, tentar que a criança fique, e que o jovem, que isso também pode ser feito na adolescência, não é? Que eles fiquem aqui mais curiosos em querer saber mais sobre os alimentos e depois também chamá-los para a cozinha, vamos preparar as refeições todos juntos. Por isso é uma forma interessante de eles ganharem aqui mais curiosidade e mais conhecimentos, não é? E devemos ter atenção de atribuir atividades de acordo com a faixa etária. Por exemplo, as crianças com mais de 13 anos, que já são aqui os pré-adolescentes, já conseguem fazer mais atividades de forma autónoma, por exemplo, conseguem utilizar o fogão ou o forno, por exemplo, cozinhar massa, arroz, cozinhar os legumes, eles próprios são capazes de fazer esse tipo de atividades, ou cortar, utilizando já as facas de adultos, ou então, por exemplo, ajudar a preparar a carne ou o peixe, ou seja, essas atividades eles já são capazes de fazer. É óbvio que se forem crianças mais pequenas tem que ser sempre com supervisão de um adulto, mas este tipo de atividades é interessante e se for algo a incluir na rotina da família, pode ser que eles comecem a gostar um bocadinho mais. E a verdade é que eu noto que hoje em dia os jovens não têm este interesse e têm esta dificuldade em ter melhores hábitos alimentares porque não sabem cozinhar. Sabemos que as nossas escolhas alimentares, a forma como nós nos alimentamos, é influenciada pelo todo o meio que nos envolve. Ou seja, não é só o ambiente familiar, estamos aqui a falar da família, que vai influenciar as escolhas alimentares dos jovens, porque são os próprios fatores pessoais, as próprias preferências e gostos alimentares, os próprios aspectos do crescimento e do desenvolvimento, a própria saúde mental, as nossas emoções, isso tudo vai influenciar a forma como nós nos alimentamos. Também o próprio ambiente escolar, ou seja, as refeições feitas com os pares, com os colegas, muitas vezes há aquela sensação de quererem pertencer ao grupo, muitas vezes aquela pressão pelos pares, tu comes o lanche, mas comer lanche não é fixe, porque é que levas o lanche para a escola? Muitas vezes há estes comentários que fazem com que as crianças ou os jovens deixem de ter estes hábitos que até eram saudáveis, por exemplo, o de lanchar. E também os próprios aspectos culturais, a própria religião, isso tudo, todos estes fatores vão influenciar o comportamento alimentar dos jovens. Por isso, quando nós falamos destas questões, importa perceber todo o contexto que está atrás aqui do comportamento alimentar. E hoje em dia, sabemos que também os meios de comunicação social, especialmente as redes sociais, têm um grande impacto aqui no comportamento alimentar dos jovens e os seus hábitos, os seus comportamentos. Por isso é muito importante, quando falamos disto, ter noção que não é só em casa não é só o ambiente familiar que exerce aqui influência, são todos os fatores, até a nível político, governamental, isto tudo vai influenciar os hábitos alimentares dos nossos jovens. A adolescência, por si só, é um momento da vida assim, um bocadinho desafiante, não é? Que há muitas mudanças, aqui há a busca pela identidade pessoal, os jovens começam a ter aqui algumas preocupações com o corpo, com a imagem corporal. E hoje em dia, nas redes sociais, nós estamos constantemente a ser bombardeados aqui por conteúdos ligados muito à estética, muito ao físico, mas também muitas pessoas influenciadoras e até mesmo celebridades que acabam por fomentar aqui comportamentos alimentares novos, ou seja, aqui umas dietas da moda, que acabam por ser muito restritas ou porque promovem aqui a restrição de grandes grupos alimentares ou de macronutrientes em específicos, ou então promovem aqui o saltar refeições, um jejum assim muito prolongado, que nesta faixa etária não é totalmente desaconselhado, porque os jovens ainda estão em desenvolvimento e em crescimento. E o que é que acontece com estas dietas? Eles procuram, porque é que eles vão procurar? Porque querem aqui resultados na hora, porque querem mudanças na sua imagem corporal, e isto, depois, a longo prazo, pode levar aqui déficits nutricionais e pode comprometer a sua saúde e o seu desenvolvimento e depois originar o desenvolvimento de outras doenças e até mesmo um comportamento alimentar perturbado. Por isso, cabe-nos a nós adultos ensiná-los a tentar filtrar estas informações, porque elas não vão deixar de existir, não é? Porque se não houver aqui uma regulamentação, vai ser muito difícil. Por isso, cabe-nos a nós adultos ajudá-los a filtrar esta informação e mostrar o que é uma alimentação saudável, o que é uma boa relação com os alimentos e promover aqui esta boa relação com a alimentação
e que isto não seja mais uma preocupação na vida deles. Nesta fase de exames, do estudo, em que não há assim, nenhum alimento assim, específico que se possa recomendar, a verdade, o que é recomendado é uma alimentação saudável. E o que é uma alimentação saudável? Muitas vezes até perguntam-me, eu ouço tanta coisa na internet, na televisão, mas o que é uma alimentação saudável? É que às vezes basta nós olharmos para aquilo que é o básico e já vamos ter as nossas respostas. É seguirmos as recomendações da Rota dos Alimentos. Ou seja, vamos ter uma alimentação equilibrada, ou seja, consumir de acordo com as expressões de cada grupo. Ou seja, se repararmos na roda, os grupos são de várias dimensões. Ou seja, vamos comer em maior quantidade os alimentos que estão nos grupos de maiores dimensões e em menor quantidade os alimentos que estão nos grupos de menor dimensões. Por outro lado, a alimentação também tem que ser completa, ou seja, devemos consumir todos os grupos de alimentos. Todos estes alimentos fazem parte e vão ser importantes e devemos incluir de forma diária. E também deve ser variada, ou seja, dentro de cada grupo devemos variar os alimentos que vamos escolher. E eu costumo dar este exemplo com as crianças e com os jovens, no grupo das frutas, não vou comer só a banana, temos tantas frutas, não é? Por isso a chave também está em variar. E outra dica também importante é a água. A água vai ser muito importante nesta fase e muitas vezes estamos em casa a estudar e esquecemos de beber água. Por isso a dica que eu dou é terem sempre uma garrafinha de água perto deles para não se esquecerem. E é importante fazerem aqui refeições regulares, porque eu até falo por experiência própria, quando estava a estudar dava por mim e esquecia-me que tinha de comer. Por isso às vezes ao pôr um lembrete no telemóvel, que criar esta rotina é mesmo importante deles não saltarem refeições e fazerem as refeições de forma regular para terem todos os nutrientes e a energia que necessitam nesta fase. E às vezes ouvimos falar aqui das crianças que saltam o pequeno almoço, que ainda costumam acontecer, e é importante nesta fase em específico eles não saltarem o pequeno almoço para terem aqui a energia que necessitam ao longo da manhã, mas também depois ao longo do dia. E evitar aqui os longos períodos de jejum, apesar de eles estarem mais parados, é uma fase de elevado desgaste a nível psicológico, por isso é muito importante que eles façam todas as refeições que necessitam ao longo do dia e também não esquecer a atividade física, tentarem parar um bocadinho, nem que seja 15 minutos, meia hora, para fazerem uma caminhada ou uma atividade que gostam, porque também é importante desligarem um bocadinho e pensarem também no bem-estar deles, porque não pode ser só o estudo, é 100%. Depois falta a outra parte do próprio bem-estar mental, que é preciso terem para também terem um bom rendimento nos estudos e depois no momento dos exames. Pronto, nesta fase é normal que tenham, se calhar, há um maior stress, aqui uma ansiedade e haja aqui a potência por certos alimentos ricos em açúcar, gordura, sal. E o que eu quero deixar é a mensagem que nenhum alimento é proibido. Tudo pode fazer parte de uma alimentação saudável desde que tenhamos atenção à frequência de consumo, à quantidade que consumimos, não é? Tudo pode fazer parte e até pode ser fundamental para algumas pessoas incluir este tipo de alimentos. Por isso é tudo uma questão de equilíbrio. Eu digo sempre que a chave está no equilíbrio e uma alimentação saudável pode incluir este tipo de alimentos se fizer sentido para a pessoa. Por isso não posso dizer que não há um alimento que seja proibido, nem um alimento que vá ajudar nesta fase. Pode fazer tudo parte desde que de uma forma controlada e equilibrada.